Amém? Nosso data show se desandou, né? Na verdade não foi o data show, foi o notebook. Se desandou e disse assim: não quero trabalhar hoje não. Aí resolveu fechar os olhos. Né? Aí domingo que vem, né, irmã? Domingo que vem a gente traz para ele logo uns 4 ou 5 cabos, né? Amém. Deus seja louvado. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo número 4. Vamos ler a partir do verso de número 35. Amém? Todos acharam? Evangelho de Marcos, capítulo é o de número 4, a partir do verso 35. Vamos já fazer a leitura, tem gente procurando ainda. Glória a Deus. Veja o que está escrito na palavra. Amém? Podemos ler? Amém. Olha o que está escrito na palavra. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Indagou seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Feche os teus olhos. Soberano Deus, graças te dou pelo teu Santo Espírito que habita em nós e que nos traz discernimento da tua palavra. Que nesta noite, como em todas as outras, que o Senhor tenha agido no meio da tua igreja, o Senhor possa fazer com que o teu Santo Espírito venha no nosso coração discernir essa palavra, para que tenhamos entendimento daquilo que o Senhor nos revela nessa noite. Tome em tuas mãos a nossa casa, a nossa vida, o nosso ministério, a nossa família. Deus, em nome de Jesus, separa conosco, Pai, em tudo aquilo que temos colocado, Senhor, em tuas mãos, em tudo aquilo, meu Senhor Jesus, que nós temos pedido ao Senhor, clamado ao Senhor. Entra com providência, Pai, para que a nossa casa, ela venha a ser salva, para que a nossa casa, ela venha, meu Senhor da glória, a te reconhecer como sendo o único e suficiente Salvador de suas vidas. Tome em tuas mãos a nossa oração, o nosso clamor, e desde já enche-nos com a tua graça e com a tua misericórdia, para que entendamos, meu Deus, a tua palavra e assim venhamos a prosseguir, Pai, de acordo com a tua vontade, e que o nosso lar seja todo ele de alegria, pois a tua presença lá estará, e por todo sempre cremos, meu Pai, que a nossa casa pertence a ti. Então vai segundo esta oração, para a honra e glória e louvor do teu santo nome, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Senta glorificando e aplaudindo a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim comigo: hoje eu quero aprender a administrar a
a minha família no meio da tempestade. Amém? O tema de hoje é exatamente esse: aprendendo a administrar a família em meio às tempestades. E não são poucas, são muitas. Nós sabemos que nós não vivemos no mundo onde tudo é fácil. Nós sabemos que nós não estamos inseridos num contexto aonde a dor não faz parte, onde o sofrimento não faz parte da caminhada, aonde as dificuldades, os desertos e os vales, as lutas não são presentes. Nós sabemos que em toda a nossa vida, por todo o tempo, de lá para cá e daqui por diante, nós enfrentaremos lutas, nós passaremos por dificuldades, nós enfrentaremos sim muitos desertos, nós passaremos por muitos vales, nós também enfrentaremos muitos gigantes. Mas como a Bíblia diz, o Senhor diz que Ele é fiel e Ele será conosco até os confins da terra, até o último século. Ele será conosco. Ele nos instrui para que a gente possa enfrentar todas essas batalhas, todas essas coisas e sermos mais vencedores. Passar por tudo. Tudo aquilo que condiz com o pecado, tudo aquilo que vem do pecado, tudo aquilo que faz parte da carne, tudo aquilo que faz parte dos homens, Deus é conosco para nos dar vitória em cima de todas essas coisas. E quando nós falamos de família, nós falamos de algo que a gente defende com unhas e dentes. Amém? Quem defende a sua? Nós somos capazes de dar a nossa própria vida pelos da nossa casa. A prova disso é que quando nós estamos embaraçados dentro de casa, nós às vezes nos intrigamos algumas pessoas dentro de nossas casas, mas se a gente vê alguém com birra, se a gente vê alguém com intriga, se a gente vê alguém com alguma coisa contra os da nossa casa, nós somos os primeiros a nos levantar para defender. Porque já diz o ditado, é sangue do meu sangue. Né? É sangue. E nessa história de sangue, eu quero tomar parte aqui de algo que diz o seguinte: todos nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então nós temos um só sangue. Isso quer dizer que a sua luta é a minha luta. A sua batalha é a minha batalha. A sua dificuldade é a minha dificuldade. Bem como também eu posso deixar bem claro que as minhas também são suas. Porque nós temos o mesmo, somos unidos pelo mesmo laço. Somos unidos pelo mesmo sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Que nos torna irmãos. E mesmo que a gente tenha alguma desavença, mesmo que a gente tenha alguma coisa, a gente logo se esclarece, porque a palavra nos ensina que precisa ter perdão. E é interessante, família. É interessante, família. Eu me lembro quando era Bruguel, eu brigava muito com os meus irmãos e eu me intrigava. Pensa que ele me embirrei, fazia bico. Eu me intrigava com meu irmão, me intrigava com a minha irmã. Só que passado o tempo, a gente já começava a olhar e doido para pedir perdão. Mas uma coisinha chamada orgulho não deixava. Né? Não era nem coragem, era orgulho mesmo. Não era nem falta de coragem, era orgulho que imperava. Eu não vou. Mas aí de repente, se ele vier falar comigo, eu falo. Se ela vier falar comigo, eu falo. Mas de repente, amados, acontecia alguma coisa, às vezes uma partilha, uma coisa, uma conversa, uma ajuda, que mesmo sem se falar era dada, já quebrava todo aquele clima. E de repente se abraçava e começava a se falar de novo, e se cheirava. E hoje eu vejo essas mesmas coisas acontecendo. Eu tenho 3 filhos. Outro dia, 2 deles, os homens, se birraram lá com um problema. Aí um disse que não ia mais falar com o outro disse que não ia mais falar com o outro, e aquela coisa toda. E a gente olhou para o outro e disse assim: agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos orar. São 2 adultos. Meter a pé quando não. Até porque são maiores que nós. Né? A não ser que eu segure e tu deixe o chinelo. Mas a gente decidiu orar, é mais fácil. Né? Orou pela causa. E de repente, quando a gente veio descobrir, os 2 já estavam se cheirando de novo, se beijando, se abraçando. Não é? E graças a Deus está tudo bem entre eles. Isso é natural entre irmãos. É natural se intrigar. Também é natural voltar atrás e reconhecer que errou.
Jacó e Esaú também aconteceu a mesma coisa. Se intrigaram, mas no dia em que foi pedir perdão um para o outro, a Bíblia diz que foi uma coisa linda, de encher os olhos. Foi aquele pedido de perdão, aonde a gente diz assim: eu quero fazer desse jeito, eu quero ser assim, sem guardar rancor, sem guardar mágoa, sem guardar ressentimento, porque família é assim. Às vezes a gente diz assim: eu não vou mais ajudar, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo, não quer viver assim, pois que viva assim. Mas na primeira oportunidade, o coração está doendo e a gente volta atrás e a gente ajuda, a gente se humilha, a gente vai atrás, porque família é assim. E o laço dado à igreja pelo Senhor Jesus é exatamente esse, aonde eu não sei dos seus problemas, eu não sei da sua dor, não sei pelo que você está passando, mas eu estou aqui disposto a lhe ajudar, a orar com você, a chorar com você, a caminhar com você, a fazer tudo para que você esteja feliz dentro da casa do Senhor. Porque o que nos liga também é sangue. E é o sangue real, que é o sangue de Jesus. É o sangue do Cordeiro, é o sangue puro. É esse sangue que nos liga. E é exatamente pensando nesse sangue que nós vamos falar de alguns pontos nessa noite, no tocante à família. O tema é vencendo, ou passando, aprendendo a viver ou ajudar a família, a conviver com a família, estar unido, estar ligado dentro das tempestades. E como eu disse aqui, são muitas, não são poucas. São muitas tempestades, são muitas coisas que nos fazem sair do sério. São muitas coisas que nos fazem repensar na nossa vida enquanto cristãos. São muitas coisas que nos fazem repensar na nossa oração, naquilo que nós estamos procurando das nossas famílias. São muitas coisas que nos acontecem e que nos fazem voltar atrás em algumas coisas. E quando nós ligamos a palavra do Senhor e olhamos para o sangue do Cordeiro, nós entendemos que nós não precisamos voltar atrás em muitas coisas, mas nós não podemos deixar que algumas coisas nos façam desviar do foco, que é a família. Primeiro, esse texto, ele vai falar de uma oportunidade onde Jesus teve de olhar para os seus discípulos. O que é ser discípulo? Discípulo é aquele que está seguindo o aprendizado. Discípulo é aquele que está seguindo o seu mestre. Discípulo é aquele que está fazendo ou procurando fazer igual ao que o seu mestre faz. Discípulo é aquele que está aprendendo o que o mestre está ensinando. Jesus aqui estava ensinando aos seus discípulos a serem mais amorosos, a terem mais fé, a conduzirem a família de Deus para o lugar correto, para o lugar certo. E Jesus ensinava aqui aos seus discípulos a serem homens de Deus, a serem pessoas que conversassem com Deus, a serem pessoas que dele saíssem palavras que alimentassem e que colocassem de pé os caminhos. Os discípulos estavam aprendendo com Jesus a tudo isso. Então Jesus estava em um dado lugar e ali ele pregava para a multidão. Quando a multidão o apertou, ele entra no barco, e quando ele entra no barco, ele dá ordem aos seus discípulos: vamos para a outra margem. Aqui em Marcos, é interessante esse texto. Ele é mais interessante do que nos outros dois, onde ele se encontra, Mateus e Lucas, porque aqui em Marcos ele tem algo a mais. Porque ele diz que ao entrar no barco, ao dar a ordem para que o barco fosse para outra margem, ele também vai dizer que outros barcos acompanharam o barco de Jesus. Os outros dois evangelhos não vão falar sobre isso, mas aqui vai dizer que ele foi acompanhado por outros barcos. O barco dele foi acompanhado por outros barcos. E ele foi colocado eles foram colocados numa situação aonde dentro dessa situação todos eles precisariam exercer fé. Mas a Bíblia vai dizer que eles não tiveram tanta fé, que eles não estavam tão fervorosos assim na fé. Porque a Bíblia vai dizer que dentro desse barquinho
O Senhor Jesus vai até a polpa desse barco. Ele coloca um travesseiro. Ele dorme naquele barco. No momento em que o Senhor estava dormindo, a Bíblia vai dizer que se levanta uma grande tempestade, um grande vendaval. E aqui também nesse texto vai dizer que as águas daquele lago estavam tomando o barco. E então eles se alvoroçaram, eles se perturbaram, eles entraram em conflito, porque eles disseram: e agora? Vamos morrer, porque o barco vai afundar. E nós vamos morrer, nós vamos perecer. Mas Jesus estava ali, amém? Impediu que a tempestade acontecesse? Presta atenção aqui. Jesus estava ou não no barco? Sim ou não? Sim. E a presença de Jesus no barco impediu a tempestade de acontecer? Nem sempre, amados. Nem sempre. A sua vida, ela vai passar por rosas, por mar de rosas, e será sempre, eternamente mar de rosas. Existem momentos em que nós nos alegramos porque nós estamos vendo o agir de Deus. Existem momentos em que nós estamos felizes porque uma oração foi ouvida. Existem momentos em que nós estamos tão alegres com aquela situação que nós jubilamos, que nós cultuamos, que nós louvamos ao Senhor. Porque nós sabemos que Deus está conosco. Porque nós estamos vendo a ação de Deus. Mas existem momentos que mesmo Deus estando ali, mesmo Jesus estando ali, vai haver tempestade. Sabe por quê? Como a irmã Maria Regina ministrou. Ela disse antes do louvor que existem momentos em nossas vidas em que nós vamos sim passar por dificuldades, mas nós não podemos largar aquilo que Deus nos entregou. Existem momentos, amados, em que Deus vai nos testar. Existem momentos em que Deus vai testar a sua fé, em que Deus vai colocar à prova. Por que Deus faz isso? Ele não sabe que eu tenho fé? Sim, Ele sabe. Mas tem momentos em que nós não sabemos. Tem momentos em que nós mesmos não sabemos que nós temos fé e fracassamos. Tem momentos em que o barco, a gente tem certeza que ele foi bem feito, a gente tem certeza que ele não vai afundar, que ele vai aguentar sim a tempestade, mas nós afundamos o nosso barco, porque nós não acreditamos no barco. Nós achamos que ele vai afundar, nós nos entristecemos e nos esquecemos de exercer a fé, e a gente entra em desânimo, desespero, porque a gente acha que o nosso barco está afundando. Porque a gente acha que a água que está entrando vai afundar o barco. São problemas que nós enfrentamos todo santo dia e diariamente. São problemas que nós enfrentamos todo santo dia e diariamente, achando que é o nosso fim, que acabou por ali. Ah, pastor, mas eu vejo uma mudança no meu marido. Aí quando eu penso que tudo... entra água no barco e o barco começa a afundar. Pastor, eu vejo uma mudança no meu filho, mas quando eu penso que... aí entra água no barco, o barco começa a afundar. Pastor, eu vejo uma mudança no meu esposo, na minha esposa, mas quando eu penso que o negócio vai engrenar, entra água no barco e o barco começa a afundar. Mas o barco não afunda. O seu barco não afunda. O seu barco não afunda. Por que o seu barco não afunda? Porque você tem um socorro que é Jesus que está lá. O socorro está lá. Jesus estava naquele barco, e quando foi preciso, os discípulos olharam para o outro e disseram assim: nós não podemos fazer mais nada, nós estamos com medo de morrer, corre e vai até Jesus. E um deles chegou até Jesus e disse: Senhor, não te importa que pereçamos? O barco está afundando. E Jesus se levanta, ele vai até um certo lugar do barco, e ele olha para aquele vento, ele dá ordem, o vento para. Ele olha para aquelas águas e manda que elas se aquietem, e elas se aquietam. Mas ele olha para os discípulos e diz assim para os discípulos: covardes,